Olá, começa agora o nosso terceiro bloco da nossa 285ª aula nesses 11 anos, quase 12, eu diria, 12 anos, estudando a Palavra de Deus aqui em Brasília, na Paróquia Militar São Miguel Arcanjo e Santo Expedito. Essa é a nossa 13ª aula sobre o juízo. Terminamos o segundo bloco citando Hebreus capítulo 9, versículo 27, o texto que fala: nós morreremos somente uma vez, depois do que segue-se o juízo. Justamente para dizer que o juízo particular acontece imediatamente após a morte. É após o momento derradeiro da nossa aventura terrena que nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Agora vamos à carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de 10 a 12, todos juntos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Várias pontuações precisamos fazer aqui. Lembram em outra ocasião quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, pois com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Eu penso que já falamos disso na última aula. É sempre bom recordar isto, porque o argumento apareceu nesse texto do apóstolo Paulo. Dá até para dizer, parece que São Paulo tinha em mente essa literal afirmação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, seremos julgados por nosso Senhor, nós que julgamos as pessoas. O julgamento que nós fazemos a respeito das pessoas, quando é na justiça e na verdade, não é pecado. Fulano disse a verdade, fulano é verdadeiro ou foi verdadeiro naquilo. Se ele disse a verdade, eu estou fazendo um juízo de valor positivo, correto, e não estou pecando. Fulano diz uma mentira para mim, com a intenção de enganar, e eu sei que ele não falou a verdade, e eu digo para ele: você mentiu. Eu estou julgando-o como um mentiroso, mas não estou pecando, porque ele de fato mentiu. Esse tipo de julgamento não é pecado. O julgamento que é pecado é o julgamento sem conhecimento de causa, é o julgamento sem provas, é o julgamento precipitado, é o juízo temerário, é a afirmação quanto ao mal, quanto ao pecado, quando eu imputo a uma pessoa, sem ter provas, de que ela disse ou fez alguma coisa má, alguma coisa pecaminosa, ou quando ela, segundo o meu juízo equivocado, teria se omitido, quando na verdade eu não tenho certeza se ela se omitiu. É esse tipo de julgamento que é objeto aqui da advertência séria do apóstolo Paulo. Porque julgas então o teu irmão. O julgamento que é objeto da censura de nosso Senhor. Não julgueis dessa forma, para não ser julgados por Deus, não desta forma. Porque a medida do homem é a medida do seu coração. No Novo Testamento, essa assertiva é a mais absoluta verdade. Tanto é que no final do Pai Nosso, Jesus diz com todas as letras, comentando, explicitando o pedido do Pai Nosso que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam.
Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículos de 11 em diante: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Lembram disso? Ou seja, a medida do perdão de Deus, quando eu deixar esta vida, no dia do meu juízo perante Ele, vai ser a medida que eu usei para com as pessoas. O mesmo se aplica ao julgamento. Com a mesma medida com que eu julguei uma pessoa, Deus vai me julgar com aquele rigor que eu utilizei para emitir um juízo de valor positivo ou negativo a respeito de uma determinada pessoa ou de determinadas pessoas. Depois, outra pontuação muito interessante é esta. São Paulo aqui fala: todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Mas em 2 Coríntios 5:10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de quem? Cristo. São Paulo diz Deus. Aqui, na 2 Coríntios, tribunal de Cristo. Qual é a conclusão? Primeiro, Cristo é Deus. O Pai não julga. Deu o poder para o Filho julgar. O Pai não julga ninguém. Essa tarefa, essa atribuição, essa prerrogativa, essa competência é do Filho dele. E outra, não na condição de Filho de Deus. Quem lembra da aula passada, já faz um bocado de tempo, como é que começa o juízo final em Mateus capítulo 25, versículo 31? Deem uma olhada, por favor. Quem é que vai vir sobre as nuvens com poder e glória para julgar todos os homens? Prestem bastante atenção, que é uma expressão de três palavras. Quem é que vai vir cercado dos seus anjos? Filho do homem. Não é filho de Deus. Não é Jesus como Deus. É Jesus como homem. Jesus como homem foi insultado, não foi? Ele vai julgar quem o insultou. Jesus, enquanto homem, sofreu escarradas, cuspidas, zombaram dele, fizeram dele o que quiseram, xingaram, coroaram-no de espinhos, flagelaram nosso Senhor, impuseram a cruz às costas dele, e ele calado, e ele suportou tudo. Com nosso pecado, também infligimos esse sofrimento a Jesus, que não reage, que é um cordeiro manso, como diz Isaías capítulo 53, levado ao matadouro. Mas esse Filho do homem vai voltar. E como homem. Isso quer dizer que todo mundo, até o diabo, todos, vão ver as chagas dele. Chagas gloriosas. Sofri por você. Isso foi você quem fez com seu pecado. Aí o acerto de contas será nesses termos. Somente para ilustrar que não há diferença alguma, porque Romanos 14, versículo 20 e versículo 10, temos de comparecer perante o tribunal de Deus. O tribunal de Deus é o tribunal de Cristo. É Cristo quem julga, não é o Pai nem é o Espírito Santo. Se bem que o Pai vai estar ali e o Espírito Santo vai estar ali, porque ambos, juntamente com o Filho, são o Deus uno e trino que está em toda parte. Mas a tarefa de julgar é de Jesus. Só para entender, ficou claro, Romanos 14, 10, tribunal de Deus. Tribunal de Deus não é o tribunal em que as três pessoas da Trindade estão ali, vem cá, agora você vai ver o que é bom para a tosse. Não é isso, absolutamente. É só Jesus. O juiz é Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5,
versículo 10. Está claro? Está claro? Vamos ler de novo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque, todos juntos, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Pronto. Então voltem agora para Romanos 14, versículo 10. Só para ilustrar, a Bíblia ilustra bem, em outra passagem, quase sempre é assim, aquilo que não está muito claro numa determinada passagem. Tribunal de Deus e tribunal de Cristo, então, mesma coisa. O juiz não vai ser o Pai, o juiz não vai ser o Espírito Santo, o juiz vai ser Jesus. A outra pontuação, por favor, versículo 12, Romanos 14, todos juntos? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é tão grave, isso é tão sério. Meu Deus, isso quer dizer que, ao mesmo tempo, muito bonito, e eu explico por quê. Os julgamentos que as pessoas fazem de nós, que por vezes nos deixam tão tristes. Puxa, o que estão pensando de mim, o que dizem de mim, o que escreveram de mim, os comentários a meu respeito. Isso chega, às vezes, até mexer com a pessoa. Afinal de contas, nós somos seres sociais e a nossa fama, o nosso prestígio, o nosso bom nome é algo que nós devemos preservar e que é de direito natural. Todos nós temos o direito à honra, à fama, à intimidade, à privacidade, enfim. Temos o direito de não sermos chafurdados por comentários, por injúria, por calúnia, por difamação e assim por diante. Em todo caso, eu vou prestar contas de mim mesmo a Deus e não vou prestar contas na presença de ninguém, para ninguém. Não tenho que apresentar os motivos que estão guardados no meu coração que me levaram a dizer aquilo, a fazer aquilo, ou a não fazer aquilo. Eu, diante de Deus, vou prestar contas de mim e não vou tentar justificar. E é perda de tempo. Por que eu disse aquilo? Foi movido por tal pessoa. Foi tal pessoa que... Não, Jesus, eu disse isso, mas está... Não, que é só você e pronto. Não, eu fiz aquilo, mas eu estava com fulano. Você só presta conta de você. A outra pessoa, ela vai chegar aqui, se ainda está lá viva, ela vai ter o momento dela. Agora, aqui é você sozinho, diante de mim. E pronto, final. Você vai prestar contas só de você mesmo. Está terminando o terceiro bloco, não saia daí. Quando a gente voltar, ainda temos mais 2 versículos da Escritura, 2 textos para terminarmos esse comentário do parágrafo 1021 do Catecismo da Igreja Católica. Até lá!